A gente sempre pode interpretar uma matriz como vetores dispostos de determinada maneira. Tá? Vamos pegar uma matriz qualquer. Pegar a matriz A, que tem o elemento A1, A12, etc., até A1N. A21, A22 na segunda linha, até o A2N. E por último, AM1, AM2, etc., AM. A gente pode interpretar, às vezes é útil fazer isso, a primeira linha como um vetor, que a gente vai chamar de A1. A segunda linha é outro vetor que a gente vai chamar de A2 e assim por diante. Ok? Então a gente pode representar a matriz A, é a mesma matriz que está aqui, tá? Ao invés de interpretar de maneira isolada cada elemento, a gente interpreta isso daqui como uma linha, um vetor linha. Ok? Exatamente o que está aqui embaixo. Essa aqui é a primeira linha, aqui é a segunda linha, aqui é a enésima linha, tá? Isso vale para todas elas. Ok? Ou seja, essa matriz pode ser identificada com um elemento em Rmn, produto Mn. Por que isso? Porque a gente tem m linhas, n colunas, tá? Quantos elementos eu tenho nesse espaço daqui? Um para cada linha, um para cada coluna, é o que está aqui. Bem, a gente pode fazer rigorosamente a mesma coisa, agora pensando em colunas, ao invés de pensar em linhas. Tá? Então, como é que vai ficar agora? Exatamente a mesma ideia. Ao invés de interpretar a linha como vetor, a gente vai interpretar a coluna como um vetor. Então, esse daqui é o primeiro vetor, coluna. Esse daqui é o segundo vetor, coluna. E esse daqui é o enésimo vetor. Bem, está aqui exatamente o que a gente tem ali em cima. Tá? Eu estou interpretando agora cada uma das colunas dessa matriz como um vetor. Quando a gente viu a álgebra vetorial nos espaços euclidianos, a gente definiu a soma de vetores e a multiplicação de um vetor por escalar. Aqui a gente pode fazer exatamente a mesma coisa, observando que as matrizes podem ser interpretadas como vetores lado a lado, tá? Vetores um em cima do outro. Então a gente pode definir da mesma maneira a soma e a multiplicação por escalar, a soma entre dois vetores e a multiplicação de um vetor, a soma de uma matriz com outra matriz, soma matricial agora, e a multiplicação de uma matriz por escalar, da mesma maneira que a gente fez antes. Tá? Vamos considerar um conjunto de matrizes de determinada ordem. Aqui, esse conjunto M grande, Mn, é o conjunto de todas as matrizes que tem um determinado número de linhas M, um determinado número de colunas N. Okay? O conjunto relevante é esse, não é o conjunto de todas as matrizes de diferentes ordens, com diferentes números de linhas e colunas. Eu tenho que trabalhar com um conjunto com dado número de linhas e um dado número fixo de colunas. Ok? Bem, e essas matrizes são de elementos reais, tá? A gente não vai trabalhar com entradas, elementos diferentes dos números reais. Ok? Como é que a gente pode definir a operação soma? Bem, uma operação que leva do cartesiano até esse mesmo conjunto M. Então, o que significa isso? Eu pego uma matriz, pego outra matriz, ambas de mesma ordem, e gero uma nova matriz chamada matriz soma. Tá? É a multiplicação por escalar. Eu pego um escalar, que para a gente é um número real, pego um elemento no conjunto de matrizes e gero um novo elemento no conjunto de matrizes. É a mesma coisa que a gente viu para vetores. O que são vetores? Bem, a gente vai interpretar aqui como conjunto de matrizes, tá? Que tem exatamente uma linha e n colunas. É a mesma coisa. Tá? Como é que vai ficar? Vamos definir, pega duas matrizes de mesma ordem, A e B com m linhas e n colunas. A gente vai definir a matriz soma A mais B como a matriz que tem por elementos, que eu vou chamar de C e J, a soma do elemento correspondente, dos elementos correspondentes nas matrizes A e B. Por exemplo, vamos pegar essa matriz A aqui, essa matriz B, e essa daqui é a matriz soma C igual a mais B. O que você observa nessa construção?
mais menos 1, primeira linha, primeira coluna de cada coluna, eu pego os elementos e somo, está aqui o resultado. Menos 1 mais 0, primeira linha, segunda coluna, está aqui. 3 mais 0 está aqui na matriz soma, e assim por diante. Segunda linha, segunda coluna, está aqui, e assim por diante. Na terceira e última linha é a mesma coisa, 0 mais 1 está aqui, 0 mais menos 1 está aqui. Depois eu efetuo essas operações, 1 menos 1, 0, menos 1 mais 0, menos 1, tá aí por diante. Está aqui a nossa matriz soma. C é igual a A mais B. Como é a multiplicação por escalar, bem, mesma coisa, a ideia é análoga. A gente pega um elemento genérico da matriz que está sendo multiplicada pelo escalar e multiplica esse elemento pelo escalar, que aqui eu estou chamando de alfa. Bem, como é que vai ficar isso? Tem essa matriz A aqui. Essa daqui é a nossa matriz A. Esse daqui, lado de fora, é o nosso escalar alfa. Eu vou pegar cada elemento e multiplicar por alfa. Tá? Então, 2 vezes 1, 2 que está aqui. Primeira linha, primeira coluna está aqui. 2 vezes menos 1, menos 2 está aqui. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 0, 0. É o que está aqui. Análogo aqui do lado. Menos 1 vezes 1 está aqui, menos 1 vezes menos 1 está aqui, assim por diante. É a mesma ideia que a gente aplicou na multiplicação de um vetor por um escalar.